Bom, querido, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, forte abraço a todos vocês e agradecendo desde já a todos vocês que têm ajudado na divulgação desta obra de Deus, nesta obra maravilhosa, levando a palavra para aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que a palavra de Deus é muito complexa, muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu não entendo a palavra, e nós estamos aqui para ensinar a vocês a palavra de Deus fácil, como ela é. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que têm ajudado na divulgação deste canal, quando você dá o seu like, quando você faz o seu comentário, quando você convida alguém para participar, para ouvir a palavra de Deus. Querido, tudo isso é maravilhoso. Nós temos visto por aí através das mídias sociais uma ruma de coisas que está fora da palavra de Deus, e a nossa preocupação maior é em trazer a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar nada, sem aumentar nada, porque é assim que os apóstolos receberam de Jesus, e assim nós temos que ensinar, o qual nós recebemos também dos apóstolos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, dizendo aí a vocês que vocês é o nosso convidado especial, você é uma peça fundamental na divulgação desta obra de Deus, e nós contamos com você, e eu creio também que o Senhor está contando com você, tá bom, queridos? Então vamos para a palavra de Deus hoje. Quero trazer a palavra de Deus em relação à cruz, em relação ao Senhor Jesus. Então as pessoas dizem, a cruz é um lugar de maldição, e aquilo ali já foi, já acabou, não sei o que, e eu quero trazer a palavra de Deus hoje sobre a cruz. Então nós vamos lá para 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo 15, e vamos estar pegando aqui uma palavra, uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, então são duas cartas que ele escreve à igreja de Coríntios. Então 1 Coríntios capítulo 2, vamos aqui olhar aqui através da palavra de Deus. 1 Coríntios, aliás, Coríntios não, desculpe, Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículo 15. Me desculpe aí, porque são tantos livros. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor aqui em Colossenses 15. Despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha só que maravilha! Despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esta é a grande vitória do Senhor Jesus e do povo de Deus. Esta é a maior vitória, onde ali é aniquilado todos os poderes das trevas. E nós que somos filhos de Deus, recebemos essa bênção, essa graça maravilhosa, através desse sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e uma prova grandemente, uma prova maravilhosa do amor de Deus para com o homem. Simplesmente, querido, quem estava sendo ali crucificado era o Filho de Deus, o qual ele ama. E pelo amor dele a nós, ele sacrificou o que ele tinha de mais precioso, que era o Filho. E quando nós trazemos essa palavra de Deus para nossos dias, no dia de hoje, esta prova de amor do Senhor Jesus e essa prova de fidelidade, de obediência ao Pai que Jesus teve, que ele podia muito bem ter rejeitado e não querer passar por esse sofrimento, por esta humilhação toda, mas por amor a nós, ele se submeteu a isso. Querido, é muito forte. Então, quando você olha na cruz e entende a palavra de Deus, você vai saber que era você que era para estar naquele lugar. E não só tendo a salvação, mas como tendo também a morte eterna, a morte física e a morte espiritual eternamente. Faz-me lembrar da passagem daqueles dois ladrões que estavam na cruz, Dimas e o outro. Um reconheceu e o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o outro? O outro estarás também na onde? No inferno, no seio de Abraão ou no Hades. Aí você pode dizer, mas o inferno ainda não foi inaugurado. No Hades, que é um lugar semelhante ao inferno. Tá bom, meus queridos? Então a palavra de Deus diz que despojados, olha lá, despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo o Senhor Jesus. E eu quero trazer aí para vocês aí. Vamos ler aqui alguns versículos. A ideia aqui é que Deus, através deste acontecimento da cruz, despojou todos os principados e potestades do seu domínio e autoridade,
incontestada e sobre pessoas redimidas que vivem sobre a autoridade de Cristo. Olha aí, vamos ler de novo, bem devagarzinho. A ideia aqui é que Deus, através dos acontecimentos da cruz, despojou principados e potestades de seu domínio e autoridade incontestada sobre as pessoas remidos que vivem sobre a autoridade de Cristo. Então, querido, todos nós que reconhecemos essa autoridade em Cristo Jesus, sabemos que o inimigo, ele não tem poder mais nenhum sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas isso não é motivo de você baixar as armas. Não é motivo, não. O Senhor despojou, o Senhor expôs, o Senhor derrotou ali todos os principados, todas as potestades, todas as hostes infernais do maligno. Mas para os remidos, que remidos? Os salvos, os que aceitaram ao Senhor Jesus, o que reconhece ao Senhor Jesus, o sacrifício da cruz, o amor de Deus para conosco. Então, esses daí é uma grande vitória, a igreja de Cristo Jesus, o qual vai se encontrar com o noivo nos ares, como nós já ensinamos aqui. Tá bom, queridos? E continuando aqui a palavra, diz mais: o fato deles ter exposto publicamente, olha aí, o fato dele ter exposto publicamente, afirma que eles não são aniquilados, mas que sua autoridade foi reprimida. Então eles não foram totalmente destruídos, mas a sua autoridade sobre o povo de Deus, ela foi reprimida. Não existe essa autoridade, essa legalidade só vai vir sobre o povo de Deus quando o povo de Deus abre as brechas. E nós paramos agora um pouquinho aqui para analisar e olhamos para a igreja de hoje e estamos olhando que está cheia de brechas. Então, por isso, essas potestades, esses principados, esses demônios têm legalidade sobre as pessoas, querido. Porque quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz, ele aniquilou, ele acabou, ele expôs esses principados e potestades, esses demônios, esses espíritos dominadores, mas para os remidos, para aqueles que têm uma vida voltada para o Senhor Jesus, o qual nós alcançamos isso através da nossa fidelidade e obediência. Por isso que é necessário você obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor Jesus, e tudo se começa lá pelos 10 mandamentos. Então, quando você observa ali os 10 mandamentos, que foi o próprio Senhor que escreveu e mandou o servo dele, Moisés, vir apresentar ao povo, então está ali uma regra de vida para nós que estamos aqui na terra e nós que somos o povo de Deus. Então, toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus e saímos dos estatutos e do mandamento do Senhor, abrimos uma grande brecha, um grande portal, uma grande legalidade para que esses principados, essas potestades, esses dominadores, esses espíritos malignos, ele venha nos atingir com doenças, com enfermidades, com várias situações das nossas vidas que não dá certo, na vida sentimental, como nós temos visto aí, na vida financeira, profissional, destruída, querido. Então você vê que aqui é algo profundo, algo muito profundo. Então a cruz, ela simboliza tudo isso. Ela simboliza tudo isso. Então, quando você olhar para a cruz, você tem que saber do amor de Deus. Quando você olhar para a cruz, você tem que saber que o inocente morreu ali por você, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Imagina só, aniquilou todo o principado, toda a potestade, todos esses demônios que estavam ali torcendo. Por quê? Porque nós vivíamos escravizados desde a saída do homem lá do Éden. Então, Satanás, ele vem agora e tem sobre esse domínio. E o Senhor Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, faz esse sacrifício de amor para conosco, enviando o seu único filho para morrer na cruz. E nos dá agora a liberdade de sermos novamente livres e sermos chamados filho de Deus. Então, querido, ele dá um alerta aqui bem sério. E isso é importante para a igreja. Afirma que eles não são aniquilados, mas que a sua autoridade foi reprimida. Mas eles estão ali, por quê? Porque Satanás, ele é o príncipe, ele é o Deus desse século. Então ele rege essas coisas aqui na terra. Existe a soberania total do Senhor. Vamos mais na frente, em 1 Coríntios, agora vamos para 1 Coríntios, nós estávamos em Colossenses, e agora nós vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, 1 Coríntios 2, versículo de número 8. Ele diz assim:
qual nenhum desses príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca sacrificariam ao Senhor a sua glória. Olha só, nenhum desses príncipes. A passagem afirma que Satanás, o Deus desse século, os demônios do inferno, os principados e potestades, foram completamente frustrados pela cruz. Eles não esperavam. E ali o Senhor frustrou, o derrotando ali na cruz do Calvário. Mas, lembrando sempre a vocês que eles estão aí. Eles estão aí. E nós temos que ter o máximo de cuidado, porque a coisa é muito séria. A coisa não é brincadeira, meus amados. Então nós temos que ter atenção. Então vamos lá. Nenhum desses príncipes, a passagem afirma que Satanás, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É Satanás, meus queridos. E eu creio que muitas das pessoas não sabem. É o Deus desse século. É a mesma coisa dos remidos, dos convertidos ao Senhor Jesus, os seguidores do Senhor Jesus. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós não estamos falando aqui de usos e costumes de igreja. Nós não estamos falando aqui de que se você não toma Coca-Cola, se você não assiste televisão, se você faz isso aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus, o que aconteceu, o advento que aconteceu lá na cruz do Calvário, o que ela nos beneficia. Então o Senhor está dizendo aqui que essa passagem afirma que Satanás, o Deus desse século, e os demônios do inferno, os principados e potestades, foram completamente frustrados pela cruz. Então ali, meu irmão, quando eles olham para ali, eles se revoltam. E o que é que ele vai fazer? Ele vai vir atrás daqueles que dão brechas, que estão com as portas abertas. E isso é perigoso. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos vacilar. Porque a coisa é muito séria, meus amados. A coisa é muito séria. E nós estamos brincando de servir a Deus. Nós temos visto aí as igrejas brincando de cultos, brincando, fazendo festa, fazendo folia, zombando do Senhor, com danças que não convêm, com coisas sensuais, com o pecado instalado dentro da igreja. E isso aí, o Deus desse século, que cegou o entendimento do povo, até dos escolhidos, é o que faz isso através dessas pessoas. E nós precisamos dar um basta, parar e olhar para onde? Para a cruz, aonde o Senhor ali os expôs completamente, ele foi frustrado. Então Satanás está irado. Imagina só, uma decepção dessa para Satanás, ele ia ficar de braços cruzados? Não. E a palavra dizendo que ele é o Deus desse mundo. Por isso nós estamos vendo aí as calamidades, as coisas acontecendo. Por quê? Por causa desse desespero desses espíritos imundos, desses demônios, em fazer a parte dele, porque eles são derrotados, querido. Eles são derrotados. E quando Jesus vier buscar a igreja dele aqui na terra, que a igreja sair daqui, estiver lá na boda do Cordeiro, a morte, olha lá, a morte não vai ter mais vezes. Por quê? Porque nesse advento, nesse acontecimento, os que estão mortos ressuscitarão primeiro e em seguida somos nós. E aí também é o outro triunfo, que é o triunfo sobre a morte, que é o último triunfo aqui do Senhor sobre esses demônios, sobre a morte. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá para 2 Coríntios agora, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha lá, maravilha. Ele diz assim: mas ao Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus, qual é a imagem de Deus. Olha aí o que é que o diabo faz. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas mundanas, para que eles não enxerguem a luz, eles não enxerguem a glória de Deus e venham padecer e ir para o inferno. Querido, aqui não tem questão de bonzinho, não. Aqui só tem dois caminhos: céus e inferno. Ou eternamente com o Senhor Jesus, ou eternamente no lago do enxofre, com os demônios, com Satanás e os seus demônios e a besta. Então é isso. Mas pastor, isso nos amedronta, mas é a verdade. Mas olha que coisa maravilhosa. Antes de acontecer e tudo isso aqui, Cristo vem buscar a igreja dele e vai vencer a morte. Então todos aqueles que ressuscitaram, que estão em Cristo Jesus, esses vão estar conosco ali na boda do Cordeiro. Olha que maravilha, a morte não terá mais influência sobre as nossas vidas. Mas ele, o apóstolo Paulo aqui escrevendo em 2 Coríntios 4:4, ele fala claramente:
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. Por isso que estão dizendo que é mentira, que o Evangelho foi escrito por homens, não inspirado pelo Espírito Santo, mas pela sua própria vontade. Eles vão inventar de todos os subterfúgios para que você não viva a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. A nossa verdade, meus amados, é Cristo Jesus. Então você está entendendo que todos os principados, todas as potestades, todos esses demônios que têm atingido, que têm prisionado, que têm amarrado o povo, o Senhor Jesus já o expôs, o reprimiu ali na cruz do Calvário. E nós que somos santos do Senhor, nós temos que ser essa luz, esse sal aqui neste mundo em trevas. E que nós temos visto aí várias mentiras, vários ensinamentos fora da palavra de Deus, falsas doutrinas, para desviar o povo do caminho de Deus, falsos profetas, que estão anunciando a palavra de Deus do jeito dele, profetizando segundo o coração dele, mas não segundo o coração do Senhor Deus. Não é verdadeiramente um porta-voz do Senhor, porque o profeta, ele simboliza, ele significa um porta-voz, e o profeta de Deus, ele é porta-voz do Senhor Deus, um mensageiro do Senhor. E esses homens estão profetizando coisas do seu coração para se autopromover, para estar na mídia, para ganhar aí seguidores, e sabendo eles que o príncipe deste mundo cegou o entendimento, e eles estão sendo vítimas dessas coisas. E nós, amados, temos que abrir os nossos olhos, nós temos que estar atento à palavra de Deus, e esta palavra aqui maravilhosa, aonde o Senhor Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Não foi com a sua ajuda, nem com a ajuda de ninguém, mas foi através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, obediente até a morte de cruz. Então o que é que nós temos que fazer? É desfrutar dessa beleza, dessa coisa tão magnífica que o Senhor Jesus os expôs à luz na cruz do Calvário, nos dando a vitória, pagando toda a dívida ali a Satanás, e dizendo: olha, Satanás, você não tem mais poder, você não tem mais autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, porque nós fomos libertos através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, e o sangue do Cordeiro, olha lá, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Tá bom, meu querido? Então tá aí, toma posse da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, e eu estou chamando vocês para aprender a palavra de Deus como ela é, simplificada, dizendo mais uma vez, em 2 Coríntios 4,4, ele fala claramente que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham aceitar o Senhor Jesus. Então vamos amar mais, vamos perdoar mais, e vamos fazer o ídolo do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus. E tá aí a palavra de Deus do jeito que ela é, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz, em nome de Jesus.